Evangelho de São Lucas, capítulos de 20 a 22, versículo 38. Origem da autoridade de Jesus. Um dia, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe: Dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam, por fim, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. Parábola dos vinhateiros. Então, Jesus propôs-lhes esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa a herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará esses vinhateiros e dará a vinha a outros. A essas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Tributo de César. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados de sua resposta, tiveram de calar-se. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Cristo é mais que Davi. Jesus perguntou-lhes: Como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: Disse o Senhor a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Desconfiar dos escribas.
Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão castigo mais rigoroso. Oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos, que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas, e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Destruição do templo e o fim dos tempos. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: Dias virão, em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas, antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores, por causa de mim. Isso vos acontecerá, para que vos sirva de testemunho. Gravai bem o vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Ruína de Jerusalém. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que, naqueles dias, estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs. Volta do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Acrescentou ainda esta comparação: Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vigiar e orar. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de manhã cedo ter com ele, no templo, para ouvi-lo. Conspiração contra Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio de matar Jesus,
mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe o entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou, e buscava ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice, e distribuiu-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto, em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si: Quem deles seria o que tal haveria de fazer? Discussão entre os discípulos. Surgiu também entre eles uma discussão: qual deles seria o maior? E Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós. Mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Predição da negação de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Depois ajuntou: Quando vos mandei sem bolsa nem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Mas agora, disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Explicação dos capítulos de 20 a 22, versículo 38. Muito bem, chegamos então ao penúltimo dia do Evangelho de São Lucas. Estamos cada vez mais perto do final dele. Jesus entregando todo o seu ser por nós, uma das coisas que é realmente tão poderosa. Amamos não apenas todo o Evangelho de São Lucas, mas também temos a oferta da viúva no início de Lucas capítulo 21. Aqui está ela e coloca 2 pequenas moedas de cobre, alguns centavos. Mas Jesus elogia isso porque destaca o fato de que não é necessariamente o quanto damos, mas sim o quanto amamos. Deus não julga o tamanho do nosso presente tanto quanto é o tamanho do nosso coração. O tamanho do coração que está oferecendo o presente. Sabemos muito sobre primeiros frutos. Padre Mike também pregou sobre aqui devemos dar a Deus nossos primeiros frutos, nossos primeiros 10%, nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro. Mas Deus destaca nestas palavras sobre esta mulher que realmente fez isso no capítulo 21, que também somos chamados a dar a Deus os nossos frutos finais.
Nossas vidas inteiras devem ser dadas a Ele. Como eu posso fazer isso? Como posso me dar de presente completo para Ele, especialmente quando tenho tão pouco a oferecer? E ainda, fazemos isso quando lhe damos nossas interrupções. Fazemos isso quando lhe damos nossas mortificações passivas. Mortificações ativas são aquelas que escolhemos fazer como sacrifício. O dízimo, a oração, escolher fazer essas coisas que me fazem morrer um pouco. Mortificações passivas são quando aceitamos as penitências que nos escolhem. Pense nisso como interrupções ou as coisas que não escolhemos. Ambos podem ser purificadores para nós. Parece que os primeiros frutos são bons. A mortificação ativa que planejamos e escolhemos faz muito para purificar nossos corações. Mas o mesmo acontece com as purificações passivas, que tanto fazem para purificar nossos corações. Senhor, só vou cooperar contigo. Então, tudo aquilo que eu fizer será ativamente pensando em ti. E tudo aquilo que eu receberei pensando também em ti, para cooperar contigo. Aqui está a última coisa. Há uma oração no final de Lucas, ou no meio de Lucas capítulo 22. Jesus se volta para Pedro e diz, em Lucas 22, 31-32, Simão, Simão, eis que Satanás exigiu possuir-vos, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por vós, para que a vossa fé não desfaleça. E quando você se transformou novamente, fortaleça seus irmãos. Isso é muito importante. Talvez não entendamos isso no idioma que temos a tradução, mas é verdade no grego original. Simão, Simão, Satanás exigiu que todos vocês, em grego é plural, tem todos vocês, todos os discípulos, todos os apóstolos, para que ele possa peneirar todos vocês como trigo, plural. Então, no próximo versículo, Jesus vai para o singular, mas eu orei por você, Pedro, para que sua fé não lhe fale e quando você retornar novamente, fortaleça seus irmãos. Algo muito incrível nesse fato que Jesus prediz a traição de Simão. Ele prevê o fracasso de Pedro, a negação dele. Sim, Satanás quer tudo. Satanás quer tudo de você. Essa é a verdade. Mas, pessoal, nós temos um inimigo. O inimigo deseja que todos nós sejamos eliminados. Ele deseja que cada um de nós tenha a nossa fé roubada. Ele deseja destruir cada fagulha de amor que temos uns pelos outros, cada fagulha de amor que temos por Deus em nossos corações. Ele não deseja nada mais do que roubar, matar e destruir a todos nós. E então Jesus continua dizendo, mas eu orei por você, Pedro. Este é o papel do primeiro Papa. Este é o papel do Papa atual. Neste caso em particular, em Lucas capítulo 22, foi o papel do primeiro Papa, Pedro. Eu orei por você, para que sua fé não desfaleça quando você se voltar novamente. Quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Pense como seria incrível ser Pedro. No meio de toda essa provação, perigo e fracasso, você pode confiar em Jesus. Como você sabe, porque ele o traiu, na noite em que seu melhor amigo no mundo precisou dele, negou-o até mesmo conhecê-lo. Então, você quer uma testemunha de misericórdia? Está bem aí. Você quer um testemunho de como é se apoiar no amor e se deixar amar em meio ao fracasso? Está bem aqui. Não é uma pretensão de ser impecável, não é uma reivindicação de impecabilidade. Simão Pedro nunca poderá reclamar que ele era tão bom que Deus o amava. Ele não vai receber isso e dizer que está recebendo por ser santo. Não. Ele só pode reivindicar a graça de Deus. Ele só pode afirmar que quando ele estava no seu ponto mais fraco e no seu nível mais baixo, Deus estava lá por ele. Cristo disse que orou especificamente por mim, para que quando eu voltasse ao seu coração pudesse fortalecer meus irmãos. E esta é a verdade para você agora. Agora mesmo, para todos nós. Nossas vidas serão marcadas pelo desastre. Pode até haver escândalos públicos ou pecados públicos que façam parte da nossa vida. Mas aqui está Jesus. E convido você a ouvir as palavras de Jesus ao primeiro Papa como palavras para você. Eu estou orando para que você, quando você voltar atrás, mesmo em meio a um desastre público, pecado público, um escândalo, fortaleça seus irmãos. Deixe-os saber que minha misericórdia é infinita e que ainda os amo. Porque agora, mesmo que você esteja no fundo e na sarjeta e seja tudo culpa sua, mesmo se você tiver essas feridas e elas forem auto-infligidas, a verdade é que aqui está Jesus, orando por você. Eu estou orando por você, pela sua volta. Confie no meu amor. Confie na minha misericórdia. Confie em mim. Nós continuamos esse caminho de descoberta e aprofundamento acerca daquilo que Cristo mais quer nos dizer. Eu vos amei e vos amei até o fim. Que Deus abençoe você e reze por mim.